Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente mergulha num dos maiores mistérios arqueológicos e religiosos da história, a Arca da Aliança. É um tema fascinante mesmo. Temos a Bíblia, claro, mas também tradições, lendas. Exato. Nossa ideia aqui é entender o que era essa arca, por que ela sumiu e, bom, como essa história toda ainda mexe com a gente hoje. Vamos lá. Começando pelo básico, né? Nas escrituras hebraicas, a arca era tipo o símbolo físico da presença de Deus. A Shekinah, ali com o povo de Israel. E dentro dela ficavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos, certo? Isso. E a construção, nossa, cheia de detalhes vindos de Deus, segundo o texto. Madeira de acácia, ouro puro por dentro e por fora. E era tão sagrada que tinha aquela história. Não podia nem tocar, né? O caso de usar. Exatamente. Um toque errado podia ser fatal. Mostra o peso simbólico daquilo. E aí, claro, vem o grande mistério. Cadê a arca? Ela some da história. A linha mais aceita é que foi durante a invasão da Babilônia em Jerusalém. Isso, lá por 586 a.C. Depois dali, silêncio nos textos principais. E aí que a especulação dispara, né? Total. Mas antes de ir para as teorias do sumiço, vamos detalhar um pouco mais a arca em si. Tinha tampa, né? O propiciatório. O caporré. Aquela tampa de ouro com 2 querubins. Era o trono da misericórdia. Lugar simbólico central, especialmente no Yom Kippur, o dia da expiação. Mas peraí, o que tinha dentro dela? Tem uma pequena polêmica, não tem? Tem sim. As tábuas da lei, os 10 mandamentos. Isso é consenso. Todo mundo concorda. Certo. Mas, e aquele pote com maná e a vara de Arão, que floresceu? O primeiro livro de Reis fala que na época do rei Salomão, só as tábuas estavam lá dentro. Ah, tá. Só que a carta aos Hebreus, já no Novo Testamento, menciona os 3 itens juntos no Santo dos Santos. E aí? Como fica? Bom, pode não ser uma contradição direta, né? Talvez Reis descreva um momento específico, ou Hebreus pode estar listando tudo que simbolicamente pertencia àquele espaço sagrado. Entendi. E tem uma tradição judaica interessante no Talmud que diz que o maná e a vara foram escondidos junto com a arca mais tarde pelo rei Josias, o que, de certa forma, conecta as coisas. Falando no Josias, isso leva direto para o desaparecimento, né? A última menção da arca na Bíblia hebraica é justamente numa ordem dele, em Crônicas. Exato. Ele manda os levitas colocarem a arca de volta no templo. Mas o que isso quer dizer? Foi só uma arrumação ou uma ordem meio codificada para, tipo, esconder a arca porque o perigo babilônico estava vindo? Essa é a grande questão. E a ideia de que ela foi escondida ganha força porque, olha só, O quê? as listas do que os babilônias levaram de Jerusalém, que são bem detalhadas lá nos livros de Reis e de Jeremias, não mencionam a arca. Ué, sério? Um objeto tão importante? Pois é, um silêncio bem sugestivo, né? E ainda tem a profecia de Jeremias. Có. Ele fala de um tempo futuro em que a arca física nem seria mais lembrada nem faria falta, porque a presença de Deus seria sentida em toda Jerusalém, de uma forma mais universal. Caramba. Quase como se a própria fé estivesse se preparando para viver sem aquele símbolo central? Exatamente, uma mudança de foco. Ok. Então ela some. Ou é escondida. Imagino o impacto disso. Para onde ela teria ido? Quais são as teorias mais famosas? Olha, tem algumas que persistem há séculos. Uma, que vem de um livro chamado Segundo Macabeus, diz que o próprio profeta Jeremias pegou a arca e escondeu numa caverna, Onde? no Monte Nebo, onde Moisés viu a Terra Prometida. Fica na Jordânia hoje. Interessante. E a outra famosa é a da Etiópia, né? Sim, essa é fortíssima lá. Vem da epopeia nacional deles, o Quebra-Nagast. Conta que Menelik I, filho do rei Salomão com a rainha de Saba, Sim, lembro dessa história. teria levado a arca para Aksum. E a Igreja Ortodoxa Etíope afirma que ela está lá até hoje, guardada numa capela. Embora, claro, sem acesso para confirmação externa. Fascinante. E tem uma terceira via, que coloca a arca embaixo do próprio templo. Essa também é forte, especialmente nas tradições judaicas.
Textos do Talmud, escritos de Maimônides, sugerem que ou Josias, ou até mesmo Salomão lá atrás, preparou um esconderijo secreto. Debaixo do monte do templo. Exato. No segundo templo, que foi construído depois do exílio e não tinha mais a arca, o lugar mais sagrado era marcado pela Evanistia, a pedra fundamental. Talvez ela marcasse o local onde a arca estaria escondida embaixo. Nossa, complexo. Então, essa ausência da arca no segundo templo deve ter mudado completamente a religião na prática, né? Com certeza. Imagina, o Santo dos Santos, o lugar da presença máxima de Deus, vazio. Um vazio literal. E isso forçou adaptações. Muitos estudiosos acreditam que a percepção da Shekinah, da presença divina, se voltou mais para o estudo da Torá, para a vida em comunidade, para a oração. A fé teve que achar Deus em outros lugares. E essa ideia de uma presença divina menos localizada, mais espiritual, parece que o Novo Testamento pega isso e desenvolve, né? O hilasterion, em grego, o lugar final do perdão. Faz sentido. A carta aos Hebreus fala dele entrando não no templo terrestre, mas no santuário celestial. E o Evangelho de João usa uma palavra grega específica, skenosen, para descrever a vinda de Jesus. Que significa? Significa ele armou sua tenda, ele tabernaculou entre nós. Uma alusão direta ao tabernáculo onde a arca ficava, como se Jesus fosse a nova morada da presença divina. Que incrível essa conexão. E até no Apocalipse tem uma visão da Arca da Aliança no céu, como um símbolo de que a aliança de Deus continua firme, mesmo com tudo. E claro, não dá para não falar do impacto na cultura pop. Indiana Jones. Ah, sim! Os Caçadores da Arca Perdida. Esse filme colocou a arca na imaginação de muita gente, né? Como esse objeto de poder incrível, misterioso. Total. Mostra como a arca, mesmo sumida, continua fascinando. Exatamente, o filme capta isso, esse fascínio pelo poder e pelo mistério, mesmo que simplificando bastante. Então, pensando bem, a história da arca não é só sobre um tesouro perdido. É mais sobre como a falta de um símbolo tão físico talvez tenha impulsionado a fé a se aprofundar, a buscar Deus de outras formas. Perfeito. A ausência pode ter sido um motor para a evolução espiritual. A arca perdida continua muito presente nessas buscas, nessas reinterpretações teológicas e culturais. O legado dela é essa tensão entre o concreto e o transcendente na religião. É verdade. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Se a arca era essa conexão tão física, tão localizada com o sagrado, como é que as tradições e as pessoas hoje buscam essa conexão num mundo onde esse centro físico não existe mais ou foi reinterpretado espiritualmente? Fica aí a reflexão para todo mundo.